Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Breno Ferraz e hoje eu criei esse espaço aqui pra gente falar um pouquinho sobre Reiki. Mas aí, calma, eu não vou falar sobre a história. É importante, a história é importante do canal do Reiki, mas hoje eu tô aqui pra abrir esse espaço para falar com vocês que já são reikianos ou que já estão aí no curso, né, fazendo algum curso, alguma coisa. E aí, como é que tá a prática de vocês? Como é que tá para vocês que são reikianos? Quais os hábitos que vocês têm, né? Esse espaço aqui é para a gente trocar um pouquinho de informação sobre como tá, né, essas práticas de vocês, o que vocês fazem, quais os hábitos que vocês já adquiriram com Reiki, tá? Sejam bem-vindos aí ao canal Um Pouco de Reiki no Seu Dia. Hoje eu venho falar sobre um elemento que é muito importante pra gente. Nosso corpo ele é constituído aí de 70% de água ou mais, né? E é sobre isso que eu venho falar, a água. A água, gente, ela é considerada o melhor condutor de energia, tá? Então, ou seja, além de hidratar, ela energiza seu corpo de todas as formas, né? Fisicamente, espiritualmente e tudo mais. Então, assim, água é um bem importante e um bem vital para nossa saúde. É disso que eu venho falar aqui hoje. Antes disso, eu preciso contar para vocês assim, um pouquinho só da minha história com o Reiki. Algumas pessoas dizem que o Reiki escolhe a gente, e eu concordo com isso. Eu sou hoteleiro, né? E em 2011, 2010 para 2011 mais ou menos, eu estava trabalhando na recepção e uma amiga entrou. Ela era taxista na época e ela entrou e comentou sobre o Reiki. Olha, eu estou iniciando um curso de Reiki, né? E comentou toda empolgada e eu não dei muita importância. Falei, tá bom. Na época eu não sabia nem o que era Reiki, eu não queria, sabe? Tava trabalhando. E aí, passou-se um tempo, ela retornou e falou, olha, concluí o primeiro nível. E começou a me contar. E aí eu escutei, dei atenção, a gente conversou um pouco. E ela falou assim pra mim, acho que você vai gostar. Procura saber, se informa. Aí eu, tá bom. 2010 para 2011, gente, eu não fazia ideia do que era Reiki. Eu também não procurei saber. Nesse hotel eu fiquei um tempo e aí eu saí de lá. Saí de lá e fui, trabalhando em outros lugares, né? Outros hotéis, operadores de turismo, e assim foi. E o que acontece? No ano de 2019, mais ou menos, eu reencontrei uma outra amiga. Não tem nada a ver, não é essa, tá? A taxista, é uma outra amiga, que também é reikiana. E ela é reikiana primeiro do que eu. E ela me falou do Reiki. Eu falei, gente... Aí eu lembrei dessa história, contei pra ela e tal. E fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu falei, procurar saber. Mas ainda não foi dessa vez. E em 2020, mais ou menos, eu tava numa resenha com alguns amigos e tal. E o que aconteceu? A gente começou a conversar sobre algumas práticas holísticas e tal. E aí eu falei sobre o Reiki. Falei, uma pessoa me indicou Reiki, falou assim, assim. E uma amiga falou assim, olha, eu faço um curso de Reiki, se você quiser um contato. Falei, tá, me passa o contato. E eu peguei esse contato e guardei. Só que, antes disso eu fui pesquisar. Fui saber o que é Reiki, né? Fui me inteirar. Aí eu falei, eu li, eu percebi, falei, olha, gostei. Vamos ver. E aí eu entrei em contato com a pessoa que ela tinha me dado, né, o telefone. Fiz o contato e falei, olha, vou iniciar. E iniciei, gente. Iniciei em 2020. Iniciei primeiramente no Karuna e depois eu fiz o Reiki tradicional Usui, né?
Posso falar que assim, eu divido a minha vida com o reiki e antes do reiki. O reiki, gente, ele vem, vamos dizer assim, para te alinhar, né? Fora outras coisas. Mas o principal é alinhar você com você, né? Se você perguntar assim, porque tem várias pessoas que vão falar de reiki, são muito aquela coisa, calminhas e tal. Não sou uma pessoa 100% calma, mas eu acho que tudo é um processo, né? Então, o que eu falo pra vocês, assim, o reiki me trouxe assim, um pouco mais de maturidade. Como eu falei, eu sou hoteleiro e na hotelaria, a todo tempo você está lidando com pessoas. Então, você tem desde o hóspede até pessoas que trabalham com você. Hotelaria não é fácil. Por que eu estou falando isso? Porque a todo tempo você está lidando com pessoas. Então, assim, gerenciar o seu emocional naquele tempo que você tá ali, e olha que eu sou da época da escala 6x1, tá, gente? Agora que tem aí, que foi extinta a escala 6x1, então assim, vamos levantar a mão pro céu, né? Não tinha nem escala 12/36. Eu sou da época da escala 6x1, então assim, era muita coisa. Então, eu era uma pessoa mega explosiva, uma pessoa com o emocional lá em cima, sabe? Não tô 100%, tá? Mas a gente vem trabalhando aí a cada dia para poder melhorar. E o reiki vem me mostrar justamente isso. Às vezes numa conversa, sabe aquela coisa quando o chefe chama, aquela reunião? Então assim, às vezes eu discordava, eu falava que nem sempre a culpa é nossa, né? Só que de uns tempos eu comecei a me perceber que não iria adiantar. A empresa quer resultado. Então eu falei, acho que não vale a pena discutir. E as pessoas começaram, mas você não vai falar nada? Não, porque eu acho que não vale a pena. E é muito sobre isso, sabe? Então, foi essas pequenas transformações que eu comecei a perceber de imediato com o reiki na minha vida, tá? E aí, falando um pouquinho, o que eu faço, né? Antes de tudo isso, né? O que eu passei a fazer pra mim depois que eu me tornei reikiano? O autotratamento, a autoaplicação diária. Pode parecer bobo, mas, gente, não é. Vocês que são reikianos, pega o dia de vocês, se auto-apliquem, envie energia para que vocês quiserem e tal. E passa um dia sem fazer, só para vocês perceberem a diferença. É um momento de autocuidado, gente. Então, normalmente eu acordo, faço as minhas orações, faço os meus pedidos, tenho lá a minha conversa, né, com Deus, e depois eu parto para a minha prática. E o que eu faço? Então, como eu estava dizendo, quando eu acordo eu faço as minhas orações, né, faço minha conversa, né, com Deus, ou vocês fazem aí da forma que vocês quiserem, na crença de vocês. Mas eu costumo, depois de fazer minhas orações, eu costumo iniciar a minha prática do reiki. Então, como que eu faço? Primeiro a gente, aqui ó, gachô, gente. Você fica aí 5 minutos, 10 minutos. Vai depender da sua disponibilidade. Gachô é uma meditação com o objetivo de você acalmar a sua mente, aquietar a sua mente. Então, eu digo pra vocês, não é fácil. Não é, tá? Nesse tempo todo aí eu consegui alguns resultados, mas digo pra vocês que não é fácil. E depois disso, a gente começa.
Fricciona as mãos. Posiciona aqui, de frente para o chakra cardíaco. E aí você começa. Eu sinto aqui as mãos vibrando, tá? Então isso aqui já é uma conexão criada com a energia. E aí você pode trabalhar o poder da imaginação e imaginar aqui, ó, entre as mãos, uma luz verde, que é a cor do Reiki. E aí você pega a sua água. Pega a sua água aqui, ó. E o mais importante, pra mim, depois que você se conecta com a energia Reiki por si só, ela já é transformadora. Mas ela pode ser potencializada. Então, por exemplo, como que eu faço? Eu coloco uma intenção quando eu vou energizar essa água. Então, por exemplo, peço que os fluidos de cura sejam colocados, depositados nessa água, né? Peço que os fluidos de saúde, que os fluidos de harmonia, todos esses sejam depositados nessa água. E agradeço e permaneço aqui, ó. Gente, 5 minutos, 10 minutos do seu dia é uma forma de autocuidado. Eu faço isso sempre que eu acordo. Pode parecer até meio sem importância para algumas pessoas, mas o que eu sinto? Eu me conecto mais com o meu dia, eu me sinto mais em paz, né? Pressões, no caso do dia mesmo, porque todo mundo hoje tem prazo, né? A vida hoje é prazo. Você falar da vida hoje, a palavra prazo vem junto. Então é aquela coisa, mais segurança, mais centramento, né? Com você. É você com você. Eu acho também, né, gente, um momento de autocuidado. 5, 10 minutos do seu dia, qual a diferença? Aí você vai falar assim pra mim, ah, mas eu tenho que acordar mais cedo pra poder fazer isso. Tem. Mas é pra quem? É pra empresa? É pro seu chefe? Não, é pra você. É pra você. Então é só você que pode fazer. Então, é o que eu falo. Gente, a água, um bem natural, necessária à vida. E, ó, não vai fazer mal nenhum. Gente, vou fazer uma prática aqui com vocês para energia, tá? Então assim, vamos fechar nossos olhos, tá? E aí, no momento aí que você tiver com calma, em paz, você faz essa prática. Primeiro a gente se conecta aqui com a energia. Mãos aqui de frente para o chakra cardíaco.
já estou sentindo as minhas mãos vibrarem. Você coloca uma mão no chakra cardíaco e a outra um pouco abaixo, aqui perto das costelas, tá? E aí você começa a trabalhar o poder da sua imaginação. Você se imagina dentro de uma bolha rosa, uma esfera, tá? Você vai imaginando que essa esfera vai crescendo, ela vai te envolvendo, ela vai transmutando aí as suas energias. Perceba essa energia. Agora, vocês pensem aí, qualquer tipo de situação, problema de saúde, qualquer coisa que vocês venham enfrentando, visualizem vocês aí, ó, se curando, resolvendo o que precisa resolver. Agora, vocês podem pensar, de repente, põe-se uma situação que incomoda vocês, de repente uma pessoa que precisa de cura, que precisa de algum cuidado, né? Alguém que esteja passando aí principalmente por questões de saúde. Agora, vocês coloquem as mãos assim, em frente ao chakra cardíaco de vocês, e ainda com os olhos fechados, vamos imaginar o nosso planeta, enviar energia para o nosso planeta. Eu deixo aqui programado e ativada a energia Reiki para quem estiver chegando e assistindo esse vídeo.
Que você receba essa energia da melhor forma possível. E que você tenha uma intenção com essa energia. E que ela possa, da melhor forma, chegar até você e trabalhar em você de acordo com o seu merecimento. Gratidão. E eu encerro por aqui. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, porque semana que vem eu tô de volta.